Olá pessoal, voltamos aí para falar novamente de trigonometria. Nessas videoaulas a gente vai falar sobre lei do seno, lei do cosseno e algumas outras situações relacionadas a arco e circunferência trigonométrica, certo? Continuando aí nós temos, bom, primeira lei do seno. O que essa lei nos diz? Essa lei do seno ela nos diz que se você pegar qualquer lado de um triângulo, certo? A razão entre esse lado e o ângulo, o seno do ângulo oposto a ele, são proporcionais, ou seja, A sobre o seno de A é proporcional à razão entre o lado B e o seno do ângulo oposto a ele, que é o ângulo B. A mesma coisa vale para C, ou seja, a razão entre C e o seno do ângulo C são proporcionais. Por isso que nós obtemos aí essa relação A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. Isso aí vale para qualquer triângulo, seja ele um triângulo acutângulo, que é esse caso aqui, seja ele um triângulo obtusângulo, que é esse caso aqui, certo? Acutângulo porque todos os ângulos são agudos e obtusângulo porque tem um ângulo maior do que 90 graus e é um ângulo obtuso, que aqui no caso é o ângulo B, que eu acabei de marcar aí. Aqui nós temos mais um detalhe. Se esse triângulo que a gente acabou de comentar aqui, se ele tiver inscrito em uma circunferência, que é o caso aqui do triângulo ABC, aquelas três razões lá, ou seja, aquela proporcionalidade, ela é igual ao dobro do raio. Vale também isso aí, certo? Aqui nós temos um exercício em que ele pede a distância entre as ilhas A e B, certo? Representada aqui na figura. Vamos ver o que acontece e como a gente vai encontrar essa distância. Bom, eu reproduzi aqui o triângulo, não ficou uma obra-prima não, mas é da forma como a gente está tentando fazer, viu? Na escala 1 para 10.000, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui quer dizer 1 centímetro para 10.000 centímetros. Acontece que 10.000 centímetros é 1 quilômetro, ou seja, cada centímetro aqui na figura, na imagem, equivale a 1 quilômetro no comprimento real. Bom, dessa forma, o que nós vamos fazer? Lá na figura foram dados os ângulos de 30 e 105 graus. Só que a gente sabe aqui que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo ele é 180 graus. Então, se eu pegar aqui 30 mais 105, vai dar 140, vai dar 135, para 80 faltam 45 graus. Então, aí eu vou fazer o seguinte, eu preciso encontrar essa medida x, que é a distância entre a ilha A e a ilha B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei do seno fazendo da seguinte forma. Eu vou pegar esse lado aqui, que mede 12, tá? Sobre o seno daquele ângulo lá, que é o ângulo oposto, beleza? O que eu vou fazer depois? Eu vou pegar essa medida x aqui, tá vendo? Essa medida x, e vou dividir ela sobre o seno do ângulo oposto a ela, que é o ângulo C. Ou seja, então dessa forma aqui nós temos o seguinte, nós vamos ter 12 sobre o seno de 30, que é aquele ângulo B, e x sobre o seno de 45, que é a medida do ângulo C. Dessa forma, nós já sabemos que o seno do ângulo de 30 graus é 1 meio, enquanto que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que a gente já viu lá naquela tabela dos ângulos fundamentais nos conteúdos anteriores. Aplicando aqui a regra das proporções, ou seja, produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter o seguinte, x sobre 2 igual a 12 raiz de 2 sobre 2. Corta 2 com 2 aqui, porque são iguais, no denominador são iguais, e eu vou ter que x é igual a quanto? A 12 raiz de 2. Como a raiz quadrada de 2 ela é aproximadamente 1,44, multiplicando isso aqui por 12, vamos ter aproximadamente 17 centímetros, ou seja, a distância entre a ilha A e a ilha B é de aproximadamente 17 quilômetros, certo? Vamos aí à lei do cosseno, certo? O que diz a lei do cosseno? Bom, a lei do cosseno já diz o seguinte, que se você tem um lado A qualquer, certo? Se você tem um lado A qualquer, ok? Se você quer encontrar esse lado, você pega ele, eleva ao quadrado, certo? E esse A elevado ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos outros dois lados, também elevado ao quadrado, ou seja, o lado B e o lado C. Então, eu vou pegar esses dois lados, somar eles elevando ao quadrado. E vou pegar menos o dobro do produto desses dois lados, quem desses dois lados? B e C, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, ou seja, o cosseno do ângulo A. Então, se isso vale para o lado A, vale para o lado B e vale para o lado C, certo? E outra, além de valer para o triângulo acutângulo, como vocês estão vendo aqui, que é esse triângulo aqui, esse aqui é o triângulo acutângulo,
vale também para o triângulo obtusângulo, ok? Então, paramos por aqui, ficamos aqui nessa próxima aula. A gente vai ver mais exercícios, beleza?